Olá pessoal, vamos simular os transitórios em circuitos elétricos. Esse é um software gratuito, LT Spice. Vamos começar um novo projeto, New. Aqui eu tenho os componentes do software. Esse software vai estar abaixo do vídeo o link para download. Eu tenho indutor, capacitor e o resistor. E aqui alguns componentes. Vou simular um circuito elétrico do exercício 2 da lista. Eu tenho aqui uma fonte de corrente no valor de 2 A. Aqui vou pegar um capacitor. Para eu cancelar essa função, tenho que apertar com o botão direito do mouse. Vou selecionar um indutor, botão direito do mouse, e vou selecionar os resistores. Um resistor, aperto, clico, botão direito do mouse agora, para cancelar. E vou selecionar mais 2 resistores. Eu vou rotacionar esses resistores para ficar melhor de colocar no circuito. Agora eu vou vir aqui em componentes e vou selecionar a fonte de corrente. A fonte de tensão é aqui, voltagem, fonte de corrente, aqui, corrente. Ok, vou rotacionar essa corrente. Aqui, aqui. Vou puxar o circuito aqui. Tem uma fonte de corrente a mais aqui. Eu pego essa função aqui, tesoura, e vou eliminar ela. Pronto, botão direito do mouse, cancela a função. Para eu pegar essa fonte e puxar aqui perto, eu não posso arrastar assim, vai arrastar todo o circuito. Então eu vou pegar Move, a mão, clicar em cima dela com o botão esquerdo e arrastar até onde que eu quero e clico o botão esquerdo. Pronto, botão direito do mouse elimina a função. Agora eu vou ver o tipo de circuito que eu quero. Um indutor, resistor, capacitor. Então eu tenho um indutor aqui, vou pegar o Move, um indutor aqui em cima, um resistor aqui embaixo, capacitor, vou ter um resistor aqui e uma fonte de corrente aqui. Eu vou diminuir o zoom para trabalhar melhor. Tem um resistor aqui, pegar o último resistor aqui e colocar aqui. Bom, agora vamos fazer a ligação. Vou colocar um pouquinho mais essa fonte aqui em cima. Isso. Vamos fazer a ligação do circuito. Para fazer a ligação do circuito, eu preciso do fio condutor. Esse lápis aqui vai me gerar o fio condutor. Então eu tenho aqui, nessa direção de C1 aqui, venho para baixo agora. Clico, tudo com o botão esquerdo do mouse. Clico aqui, venho até essa direção aqui, botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse. Vou juntar o resistor com o indutor. E aqui eu vou clicar na fonte de corrente e vou selecionar aqui. O resistor eu vou ligar aqui e fechando aqui em cima o resistor, tudo clicando com o botão esquerdo do mouse. Aqui eu vou pegar o botão direito, eu cancelo essa função, vou mover um pouco para ficar melhor, mover um pouco para cá, esse resistor R3. E vou pegar o fio condutor de novo. Aqui até aqui, aqui, essa mesma direção aqui em cima eu vejo e clico aqui. Está montado o circuito. Agora eu vou definir os valores para esses resistor, indutor e capacitor.
Eu tenho o circuito montado. O valor da fonte é 2 amperes. Então, o valor dessa fonte de corrente é 2 amperes. Eu clico nele com o botão direito do mouse. Colocar o valor de 2 em ampere. Ok. Desse resistor, o valor dele é 10. Tá? R aqui, vou colocar 10. Ok. Esse resistor também tem um valor de 10 ohms. Ok. Esses dois não precisa preencher esses dois campos. Esse resistor tem um valor de 5 ohms. Esses dois campos não precisa preencher. Vamos preencher agora o indutor. Vamos ver o valor desse indutor. L1 0,75 Henry. Então, eu tenho aqui 0,75 Henry. Esses campos não precisam ser preenchidos. Ok. E o capacitor, o valor dele do capacitor é 1/3 Faraday. Então, eu tenho aqui 1 dividido por 3 Faraday. Esses campos também não precisam ser preenchidos. Ok. Eu tenho aqui, então, o circuito completo. Eu preciso de um referencial. Se eu não tiver o referencial, não vai dar certo a simulação. Ele vai me dar o 0 volts de referencial. Eu procuro o referencial aqui. Eu acho o referencial aqui. Ground, que é a terra. Vou pegar esse referencial, que é o 0 volts, e vou colocar aqui perto da minha fonte. Pronto, coloquei o botão direito do mouse para eliminar essa função. Vou ligar ela no circuito. Eu preciso ser referencial, que vai ser meu 0 volts para o circuito. Toda a tensão que eu pegar nesse ponto vai ser em relação ao 0 volts. Aqui nesse ponto vai ser em relação a esse 0 volts. Agora eu posso rodar a simulação. Como é que eu faço para rodar a simulação? Já coloquei todos os valores. Eu vou vir aqui nesse rapaz aqui correndo, que é RUM. Vou rodar ele. Aqui está pedindo aqui o tempo de simulação. Vocês têm que ajustar o tempo aí para melhor visualização. Nesse caso, como o indutor é muito grande, ele vai demorar um pouco para carregar. Então, vou colocar um tempo de 20 segundos. Tem casos que 1 segundo já é muito, ele já está carregado o indutor. Então, vamos 20 segundos. Nesse caso aqui, o indutor é grande, vamos colocar 20 segundos. E não precisa preencher esses campos. Para o transitório, eu preciso marcar esse quadradinho, que quer dizer que ele está começando de 0 volts. Ou seja, a fonte está começando, no caso, a fonte de corrente no 0 ampere. Ele começa do zero. Então tem o degrau, acontece o degrau. Aí dou OK. Pronto. Aqui umas informações e vamos lá. Aqui eu tenho a minha resposta, a minha solução do problema. E aqui meu circuito. Aqui eu vou medir o que eu quero. Esse ponteiro aqui, se eu medir na linha, vai me dar tensão. Tensão em relação ao 0 volts, que é a referência. Então, se eu clicar em cima do elemento, vai me dar corrente no elemento. Então, como eu quero aqui, o exercício pede, eu quero a corrente no indutor. Então, vou clicar em cima do indutor, para achar a corrente no indutor. Cliquei em cima do indutor. Eu tenho a corrente que ela vai de 0 até 2 amperes. Então, a corrente no indutor aqui vai de 0 a 2 amperes. Vamos ver a corrente nesse elemento aqui, no capacitor. Vou dar 2 cliques para deixar só a corrente no capacitor. A corrente no capacitor, ela é 2 amperes, ela começa em 2 amperes e quando vai carregando o capacitor, ela vai para 0. 0 ampere. Então, ela vai decrescendo exponencialmente até 0 ampere. Ela começa com 2 amperes. E aqui, ela começa com 0 ampere e vai até 2 amperes. Vamos ver a resposta lá. Resposta do problema. Então, para t igual a 0, eu tenho 0. Vai ser menos 1. 0 aqui, menos 1. Alguma coisa elevada a 0, 1. Então, é menos 1, 2, menos 2, 0. Então, para t igual a 0, eu tenho a resposta 0. t igual a 0, eu tenho um valor de 0, 0 ampere.
nesse indutor. E com t igual a infinito. Nosso infinito aqui, ele estabiliza aqui, a gente considera 16 segundos. Ele estabiliza o valor dele. Então, 16 segundos é nosso infinito, nesse caso. Então, para t igual a infinito, eu tenho 0 aqui, 2 amperes. Então, ele vai para 2 amperes. A corrente vai para 2 amperes. Que chega a 2 amperes. Então, eu tenho a corrente no transitório. O transitório da corrente aqui no indutor. Se eu quiser aqui nesse resistor, eu posso calcular também. Transitório nesse resistor. Se eu quiser nesse resistor, eu clico 2 vezes nele. Vai apresentar a corrente só nesse resistor. A tensão eu meço na linha. Então aqui a tensão aqui nessa fonte e a tensão aqui nesse ponto. Eu tenho a tensão nesse ponto. Vai para 12 volts aqui nesse ponto. Então eu posso medir corrente e tensão aqui transitória no circuito. Para eu poder, eu vou dar 2 cliques aqui e voltar na corrente que eu quero, 2 amperes. Para eu poder imprimir esse resultado, depois de feita a análise, eu quero imprimir essa corrente no tempo de 20 segundos simulado. Eu posso vir aqui e printar. Você pode fazer um print em PDF. Aqui eu vou só dar uma olhada como vai ficar. Opa, clicar aqui em cima, senão ele não vai enxergar o meu print. Então, cliquei ali em cima, print. Aqui, esse é a minha onda que eu posso aqui imprimir. Então, é a minha onda que eu posso imprimir e depois de feito o download, pode ser usado para fins acadêmicos. Cancelar. Esse transitório é um caso que eu não tenho nenhuma condição inicial. Então, simplesmente eu simulo diretamente. Eu não preciso usar chave. A chave é o próprio degrau da fonte de corrente. Mas, no próximo caso simulado, eu vou ter que usar as chaves. Porque eu vou ter um chaveamento, uma ligação fechada e outra aberta. Vai fechar um caminho e abrir outro. Então, eu vou ter condições iniciais. Eu vou precisar usar a chave. Então, a gente vai ver isso nesse próximo exemplo ao usar as chaves. Aqui não foi preciso.